Marcelo Duarte. Olá, boa tarde para você que acompanha sempre o painel regional. Não é? De segunda a sexta, nós estamos com a edição ao vivo, enquanto perdura, né, o horário eleitoral no rádio e TV, às 10 para as 2 da tarde. Se você sabe, a reprise às 19h30. E a partir da outra semana, a partir do dia 6, né, sem o horário eleitoral, voltamos ao horário habitual do painel regional, 1h30 da tarde, edição ao vivo, de segunda a sexta-feira, com a reprise às 20 horas, às 8 da noite. E no final de semana, sábado, você tem uma edição às 3 da tarde e aos domingos, né, às 5 da tarde. A gente segue recebendo aqui as personalidades da região e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas, com muita satisfação, com muito prazer, debatem, né, discutem e aprofundam, né, os temas que estão na pauta, os temas importantes para o dia a dia da cidade, da região e do país também. Nessa edição a gente vai falar muito sobre cinema, né? Com prazer recebendo aqui o Valdemar Lopes, que é uma figura bastante conhecida, né? Um crítico de cinema muito conhecida e tradicional, que já participou com a gente em outras oportunidades. Valdemar, prazer receber você, tudo bem? Poxa, muito obrigado por me receber de novo, Edgar. Nós estivemos aqui anteriormente falando do Oscar e, e uma alegria estar aqui de novo para mais um evento cinematográfico na cidade. Muito obrigado por me receber aqui. Obrigado a você, obrigado Valdemar por estar conosco. André Azenha, jornalista, participa mais uma vez aqui com a gente do painel regional. Tudo bem, Azenha? Um prazer tê-lo aqui na bancada. Tudo ótimo, Edgar. Obrigado aí mais uma vez aqui juntos. E ao lado do Valdemar, que é um amigo e parceiro aí dos projetos culturais, e do Uriel também, que é uma figura importante. E para poder falar, representando aqui também o Toninho, né, o Toninho Campos, para falar dessa agenda de clássicos aí lá do cinema, do Cine Rocks e das atividades culturais aí da cidade. Muito bem. E o nosso Uriel Vilas Boas participa e colabora com a gente, né, mais essa edição do painel regional, né? O Uriel sempre uma referência no sindicalismo da região, jornalista, advogado, sempre atento com os assuntos da cidade, da região e do país. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui no programa, e quando a gente veio falar de cinema, que faz parte da vida da gente, desde criança até uma idade um pouco mais avançada, é muito importante. Eu fico muito satisfeito em encontrar o Valdemar, a Zenha, porque esse assunto realmente chama a atenção. Muito bem, um assunto palpitante, interessante. Quem é que não curte cinema, né? Quem é que não gosta de cinema, né? Desde os anos, sei lá eu, né? Quando o cinema começou, 1895. 1895. Faz né? um tempinho. Já passou um século, 120 e poucos anos, é isso, né? Quase 130 anos que nós temos o cinema aí pelo mundo, né, como uma alternativa bastante interessante de lazer e de entretenimento, né, sem dúvida nenhuma, né? E a gente vai aprofundar esse tema, aprofundar esse assunto, falar bastante sobre o Mary Poppins, né, que será o início de um projeto, mais uma vez um projeto inovador, importante e interessante do Cine Roxy, com 80 anos de clássicos, né? O Roxy que completou exatamente 80 anos. Há quantos meses? Em março. Já faz tudo isso? Que eu recebi o Toninho no programa? Isso. Já faz esse tempo todo, março. Nós já estamos quase em outubro, quer dizer, do mês 3 para o mês 10, 7 meses. Caramba, hein? Mais uma vez, parabéns ao Toninho Campos, né? Que é um empresário de muito sucesso, de muita coragem, né? Para investir no cinema e sempre com inovações importantes e interessantes, né? Mas falar um pouquinho de cinema, né, como o Uriel levantou aí a tese, né, o cinema é, sem dúvida nenhuma, a nobre arte, né, é algo que fascina, né, a todos nós, né, especialmente com o telão, né, e de anos para cá a evolução foi muito grande. A gente está acostumado sempre com aquelas salas enormes, né, Valdemar? O Roxy foi uma delas, né? Sem dúvida. Era uma sala, para quem não conhece, para quem não sabe, mais jovens, né? Hoje você vai no Cine Roxy, tem lá quantas salas? São 4, né? Cinco salas, né? Num tamanho bastante razoável, muito confortáveis, enfim, né? Mas antigamente aquilo tudo era uma coisa só, né? Tinha 1.440 lugares. E eu me lembro bem de assistir, se eu não estou enganado, o ET, eu assisti no Roxy ou no Indaiá? Não estou lembrando. Acho que o ET foi no Roxy mesmo, né? Roxy tinha a sessão Coca-Cola. Tinha a sessão Coca-Cola, tinha essas coisas todas, né? Como mudou, né? De tempos para cá. Do Toninho, né? Sempre um grande empresário, uma pessoa que ama o cinema. E aí foi o processo natural. O Roxy, eu acho que conseguiu, com muita inteligência e assim, grande avanço do Toninho Campos, né? Permanecer como um dos raros cinemas de rua no Brasil.
Agora, se você voltar no tempo, né, de vez em quando você pega aí uns canais, canais a cabo, enfim, né, e você acaba assistindo filmes da década de 40, dos anos 50, 60, enfim, né, aqueles cenários fixos, né, ou seja, a tecnologia era muito limitada naquela época, enfim, né, e a impressão que dá, né, é que os atores, né, prevaleciam, né, preponderavam, né, sobre o conjunto, né, sobre o todo, né. Depois que a tecnologia foi melhorando, as externas, né, foram se aprimorando também, foram melhorando, enfim, né, hoje o cara dirige, a filmagem é feita com o carro andando, o cara dirigindo, quer dizer, mudou tudo de uma maneira espantosa, né. É impressão minha ou o ator hoje está dentro do contexto, né? O filme antes era feito em cima dele, né? E hoje ele é parte do contexto. Ou é um exagero meu, não tem nada a ver esse raciocínio. Mas o que você fala é verdade. Havia naquela época aquele sistema, o Star System de Hollywood, principalmente o cinema americano, e o público ia muito ao cinema em função daqueles grandes astros. Então faziam-se filmes em relação, em função daquele estrelato. Com o passar do tempo, houve também uma transição para diretores, né? Que aí veio uma fase que se cultuava o Francis Ford Coppola, o Woody Allen. Essa fase dos diretores a gente pode relacionar com os anos 80? Fim dos anos 60, 70. Anos 60 para 70. 70, né? Martin Scorsese, que George apareceu. George Lucas. Então isso é uma evolução do cinema. Eu acho que o cinema reflete os tempos, né? E Steven Spielberg, né? Também. Tem um livro que retrata essa fase, é o Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, que é muito legal. Isso. Muito legal. Eu conheço, muito bom mesmo. Por que a geração Sexo, Drogas e Rock and Roll salvou Hollywood? Sim, porque foi uma época em que as grandes produções estavam em declínio, no final dos anos 60, aí veio o Peter Fonda com o Jack Nicholson no filme Easy Rider, que era um filme independente. E o Dennis Hopper muito louco. Totalmente, né? Totalmente alucinado. Era um filme independente, totalmente fora dos padrões de Hollywood, era uma produção barata, e foi um estouro. Então, esse filme decretou uma mudança radical e um outro caminho a ser tomado. São ciclos, né, que apareceram no cinema, e aí desencadeou. É por isso que tem isso daí, sexo, sexo, drogas e rock and roll. Salvaram Hollywood, salvaram mesmo, porque grandes produções naqueles sistemas consagrados começaram a não mais funcionar nas bilheterias, atrair o público. Eram sinais do tempo, veio a guerra do Vietnã, então aquilo parecia que não mais correspondia ao que o público gostava de ver. Revendo esses filmes hoje em dia, eram grandes produções, muito boas, mas sofreram dramaticamente esse reflexo das transformações do mundo, Edgar, eu vejo assim. E aí, Uriel? Pois não? Ouvindo os dois falarem, a gente fica imaginando... Começa a viajar um pouco, né? Viajar um pouco, porque na verdade, eu tenho uma preocupação em relação à questão de cinema. Quando a gente vê a história, nós tínhamos aqui em Santos cinema de bairros, não é? Tinha gente de cinema aqui no Macuco, tinha cinema na Carvalho de Mendonça, Pinheiro Machado, hoje não tem mais. E ao mesmo tempo a gente tem um monte de salas de cinema em shoppings. E eu fico me perguntando, naquele tempo a gente falava o nome de artista com maior facilidade. Era muito, a gente tinha na cabeça ou o faroeste ou o artista propriamente dito. Depois veio aquela fase do cinema francês, italiano, de outra característica, mas com artistas. Outro dia vi a fotografia da Sophia Loren com seus 80 anos de idade. Então são situações que fazem com que a gente pense na importância. Porque o cinema, enquanto você é criança, vai no divertimento. Quando jovem, já começa a pensar um pouco na cultura. Numa certa idade, no namoro. Porque o cinema, a gente namorava também no cinema. Então a gente fica imaginando, o cinema hoje, qual seria a característica principal?
E a gente pode dizer que o Hollywood ainda manda no cinema mundial? Você falou uma coisa muito apropriada, muito certa. O cinema de bairro, né, era realmente fantástico. Tinha o seu público e levava os filmes para áreas da cidade, por exemplo aqui em Santos, que não poderiam ir aonde eram outros cinemas mais sofisticados. Eu acredito que isso foi mudando também com uma sociedade que foi crescendo, talvez desordenadamente, e a violência se instalando. Então os shoppings foram abrigando, acho que os cinemas, para dar mais comodismo e segurança para as famílias, fazer todos os programas numa coisa só. Mas ficou também mais caro, relativamente, comparando-se ao passado. No passado, acho que o público era imenso que ia aos cinemas, né? Hoje você vê que é um programa assim para a família que precisa de filmes, eu acho que de grande apelo. Então naquela época eu acho que tinha um grande apelo popular pelos astros, pela situação econômica, por tudo, por vários fatores. Hoje reflete-se, né, a tecnologia, também outros nichos dentro do cinema, super-heróis que vieram muito forte. Então isso reflete, acho que a mudança dos tempos e esses atores que você fala, que são aqueles grandes, dificilmente vão se encontrar hoje correspondentes. Hoje temos atores fantásticos, muito bons, mas aquela poeira de estrelas, né, aquele glamour todo, eu acho que ficou fixo no tempo e eles são até hoje cultuados, né? Você vê que todos os atores atuais têm referência a eles. Mas você faz menção a um fato interessante, a questão até da segurança pública, levando as pessoas a frequentarem shoppings. E aí, uma situação até sociológica, as ruas vazias, porque um cinema aqui, por exemplo, no Macuco, aqui na Joaquim Silva Jardim, eu não me lembro exatamente se era Silva Jardim ou Campos Melo, tinha um cinema aqui. Se as pessoas vão para lá para assistir tanto matinê aos fins de semana como o cinema à noite, são pessoas que estão saindo de casa para a rua ocupando-as e, consequentemente, diminuindo, até intimidando de uma certa maneira, pessoas que estariam com más intenções. Essa é uma questão. A outra é que o cinema hoje, as pessoas às vezes ficam até receosas de ir ao cinema e ficam em casa assistindo na televisão. Então, quem? Às vezes a família, às vezes uma pessoa só. Então o cinema, no caso, na minha concepção, na minha visão naquela época, servia até de confraternização, de juntar pessoas das mais variadas classes sociais e que escolhiam o cinema em função até da sua classe social. Né? Nós tínhamos aí o Praia Palace, nós tínhamos aí o Indaiá, nós tínhamos aí... O Cine Brasília, lembra-se? Cine Brasília. Itajubá. Itajubá. Então, cinemas em todos os bairros. Em todos os bairros. Não se concentrava só... E tinha a Cinelândia, né? A Cinelândia que era na Ana Costa. Na Ana Costa. Um cinema atrás do outro. Isso. É um fato interessante, incluindo-se no caso, hoje eu alugo um filme numa locadora que estão também sentindo os problemas da televisão, por R$5, R$6. Quanto a entrada de cinema hoje, de um fim de semana? Se eu quiser levar meu neto ou minha esposa, é mais de R$20 a entrada. Então, para pensar, é uma situação curiosa, uma situação que mereceria uma conversa. Sem dúvida. Agora, no caso hoje, por exemplo, do Cine Roxy, como é que ele resistiu e comemora os 80 anos bravamente, não? Com todos os incentivos, por exemplo, por parte do Toninho, que ele tem os ingressos promocionais, né, de fim de semana, que acho que isso ajuda bastante, e também a localização do Roxy é assim especial, né, que é no coração do Gonzaga. Então, felizmente não sofre essa questão da... E hoje é um cinema que é referência nacional, né? Tanto é que a briga as pré-estreias quando uma distribuidora precisa escolher um cinema em Santos é o Roxy, por conta de todo
toda a história e todo o apoio que ele dá também ao cinema brasileiro, ao cinema aqui da região. E os eventos também lá gratuitos que também ocorrem, que nem a palestra do Oscar, que eu estou lá. Há 3 anos. Há 3 anos. E essas sessões que tem de pré-estreia, Uriel, também dão uma possibilidade ao público de estar mais atualizado com os filmes, e eu acho que é um grande mérito do Toninho novamente, assim, do campo de combater esse problema que é econômico no país e essas coisas, esses problemas todos sociais que nós temos. E né? agora tem Vale Cultura também, que tem lá no Cine Rocks, então pode ser usado também. E realmente tem lugar que o preço está um pouco acima também, mas a gente tem que pensar talvez o poder monetário do brasileiro, porque o cinema também não pode fazer uma sessão porque daí vai ter prejuízo e não vai conseguir sobreviver, né? Acho que a questão aí também está no que as pessoas, quanto elas recebem, né? Como é que está o padrão de vida do brasileiro, que é uma outra conversa, né? Isso. Entenderia, acho que um outro... Sem dúvidas, muito pertinente. Eu vou voltar um pouquinho para essa coisa das referências, né? Hoje seria a última grande dama do cinema internacional, de Hollywood, a Meryl Streep, não? Ou eu estou exagerando um pouco? Olha, se for ver quanto esse último filme dela, o Doador de Memórias, ela tá horripilante. Assim. Foi mal? É, uma brincadeira aqui, mas tá... Apesar que tava, o papel não ajuda muito também, mas eu até brinquei na crítica que eu escrevi, que ela fez papel de megera e parece que não faz muito esforço para fazer o papel. E o Valdemar pode falar melhor que ela se envolveu em polêmicas. Aí, sim, mas o que você porque fala... nós temos várias, né? Sim, várias. Não, a Meryl Streep é uma atriz muito respeitada, anos 50, sem dúvida. 60, e eu 70, acho uma referência, né? é verdade. Ela seria a última referência, assim? Sim, que você fala de uma grande dama eu acho que nesse cinema mundial. Sim, eu acho que ela surgiu no final dos anos 70, né? Quem deu uma grande força para ela foi Woody Allen, que a colocou no filme dele Manhattan, fazendo uma esposa lésbica, que o abandona por outra mulher, uma participação pequena, e ela teve assim, o talento, a inteligência e a felicidade de ter tido ótimos papéis e também uma estrutura em que ela fosse dessa sequência à carreira, porque também houve várias ótimas atrizes que não conseguiram dar sequência à carreira. Claro, isso acontece, né? Muito, lógico. Muito. E ela teve essa inteligência e o talento. Então eu acho que nesse caso, como você fala, eu acho que sim, ela hoje é, digamos, um dos mitos de Hollywood, dessa fase pós-anos 70, mas também tem a Jane Fonda também, mas é de uma geração mais velha. A Jane Fonda tem mais idade. Um pouco mais de idade, né? Ela assim e também, que nem eu falo, nós vamos fazer Mary Poppins, tem a Julie Andrews também, que conseguiu continuar a carreira, o Rubens Evaldo Filho falou isso, né? Que ela conseguiu passar a barreira de Mary Poppins e o Noviço Rebelde, e ainda fez Vitor ou Vitória, o Diário da Princesa 1 e 2, que foi um sucesso com os adolescentes, a voz da rainha do Shrek, meu malvado favorito. Então ela conseguiu prosseguir a carreira, né, meu malvado favorito, e o Fada do Dente com o Dwayne Johnson. Então tem, você falou da Sophia Loren, né, que é uma atriz fantástica, ela também consegue. Eu acho que a Sofia ela bateu nos 80, né? 80, né? Então essas daí são assim ícones totais, né? E eu acho que a Meryl Streep se caminha para o mesmo. Agora a Meryl Streep, ela tem assim, né? Mas eu digo assim, da geração pós Meryl Streep, alguém se candidata não vou dizer a coroa, não é? De dama maior, ou de uma das grandes damas, mas assim, nessa linha. Ou hoje a coisa realmente é mais ou menos como a gente conversou no começo, né? Sim. O ator se integra, não é, ao contexto do filme. E lá ele tem um destaque, maior ou menor, enfim. Sim. Mas longe, não é, de ser como a gente via nos anos 60, 70, sim, enfim, né? O ator era o grande destaque do filme. Sem dúvida. Eu acho que sim. Como, por exemplo, Marlon Brando, vai. Nossa, esse é fantástico. Tem algum Marlon Brando hoje? Quem seria o... A última pesquisa. O último foi o Al Pacino, vamos dizer assim. Hollywood, a atriz que mais atrai bilheteria hoje é a Jennifer Lawrence, né? Ela
tá nos Jogos Vorazes, que é uma franquia, ganhou o Oscar muito jovem, né, pelo lado bom da vida. E na pesquisa que a Forbes fez, diz que ela é que vale mais a pena um produtor investir nela em Hollywood, né? Seria isso, mas eu não sei se isso também significa que ela é uma estrela do nível das grandes do passado. Precisa, né, de tempo para mais mostrar, tempo, claro, né? Precisa de mais tempo. Uma né? carreira longa como tem a Meryl Streep, né? Isso. E do lado masculino? Alguém nessa face aí, nessa condição de um Marlon Brando da vida, por exemplo? O Al Pacino foi eleito recentemente, não sei se com justiça ou se com certo exagero, o maior ator da história do cinema, o maior ator de Hollywood. Mas com certeza um dos ele grandes... Ele recebeu uma premiação aí, né? 5, 10. Nossa, né? com certeza ele está lá no top. Não é? Um é difícil, né? Eu acho realmente que exageraram um pouco na dose, né? Sim. Porque realmente tem figuras extraordiadrárias, né? Se você Tem voltar no tempo, né? Isso, que eu acho fantástico. Daniel Day-Lewis. Isso é fantástico. 3 Oscars já. Isso. O próprio Tom Hanks, eu acho que também é uma figura muito querida, mas também é um ator que tem carisma e continua sólido na carreira. Foi indicado ao Oscar, né, com o Capitão Phillips. Quer dizer, teve a gente vê uma longevidade de carreira e também assim, reconhecimento da crítica e do público. Então acho que tem nomes que têm condição. Né? Sim, tem bons nomes. O John Wayne nós nunca mais vamos ter um parecido, né? Porque o Faroeste acabou, tá certo? Não tem mais Clint sobre o Eastwood. Velho Oeste, Clint Eastwood, né? Nunca mais, né? Porque o Velho Oeste acabou, hoje são filmes interestelares, né? E coisas do tempo, Nova York sempre destruída, aquela coisa toda. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta para falar um pouco mais de cinema na sequência aqui com o pessoal que está com a gente nessa edição do Painel Regional. É rápido. Muito bem, a gente volta, este é o segundo bloco aqui do nosso Painel Regional, que recebe com prazer o Valdemar Lopes, crítico de cinema, com a gente também o André Azenha, André jornalista, não é? E não é um crítico de cinema assumido, mas é um cinéfilo, não é? Um apaixonado por cinema, não é, André? E a gente também tem a participação sempre importante do nosso Uriel Vilas Boas, né? Então vamos entrar na sequência no tema importante, que tem a ver com o projeto aí do Cine Rox, 80 anos de clássicos do Rox. Mas antes sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você, já que os estabelecimentos que comercializam alimentos aqui na cidade, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel para os clientes, né? Um projeto que prevê a medida que altera a resolução do artigo 81 do Código de Posturas foi aprovado no Legislativo e sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, uma lei complementar publicada no mês de agosto. A medida está em vigor e a fiscalização a cargo da Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, o Valdemar e André, Uriel, como é que foi a ideia, como é que surgiu essa ideia do Cine Rox, lá com o Toninho, de se reviver, de criar esse projeto dos 80 anos de clássicos aí do Rox? Eu, antes de passar a palavra aqui para o André, queria corrigir uma informação que eu passei, que não está exata. O Tom Hanks, ele estava na corrida para o Oscar. O filme Capitão Phillips foi indicado, mas ele acabou não sendo indicado porque ele tinha um outro filme junto, o Walt, nos bastidores de Mary Poppins, e atrapalhou ele. Ele teve indicação no Globo de Ouro, mas não no Oscar. Eu assisti o Capitão Phillips. Muito bom, né? Achei que ele teve uma boa atuação também, o Tom Hanks. Muito bom ator também, né? Não é? Muito bom. E aí o André pode falar do projeto aí. Bom, aí com o Mary Poppins foi um casamento de duas iniciativas, porque em conversas com o Valdemar, eles lembravam que o Mary Poppins fazia 50 anos, né? E na quarta-feira, agora dia 1º, a Julie Andrews também faz aniversário. Quantos anos? 79, incríveis 79 anos. E tem quase a idade do Roxy, né? Exato. Um ano a menos que o Exato. E também, quando a gente começou a divulgar uma programação de 80 anos, que teve pré-estreia, teve uma série de coisas, as pessoas também pediam que a gente exibisse alguns filmes que marcaram essa trajetória. Nós faríamos a sessão do Mary Poppins, tínhamos esse projeto de fazer uma amostra dos filmes que marcaram, então por que não unir, então começar esse projeto, que vai ser uma vez por mês.
né? É no Roxy do Patiporanga, é preciso ressaltar isso, no Shopping Patiporanga, que também é um super parceiro nosso lá. Gratuitas, são sessões gratuitas, né, com entrada franca e retirada de ingresso um dia antes. A gente pede para quem puder doar 1 quilo de alimento. Ah, legal. Nesse caso vai ser para a Causa, né, que é uma instituição muito importante, faz um trabalho muito bonito aqui na cidade. E vamos exibir o Mary Poppins, que também tem essa pauta, esse gancho de estar fazendo 50 anos. E aí no mês seguinte, em outubro, a gente pretende exibir o Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick. É um filme que fala da Guerra Fria, muito legal também, e que é o filme preferido do Toninho. E é de 64 também, faz 50 anos. Também Também já faz 50 anos. O Peter Sellers. Que foi um ano muito especial para o cinema, né? O ano do Mary Poppins, My Fair Lady, My Fair Lady, Doutor Fantástico. My Fair Lady já completou 50 anos. Sim, também. Já, não? Deus e o Diabo na Terra do Sol, aqui do Glauber. O Help dos Beatles, eu acho, né? Tem o Viva Beatles. Las Vegas, o Elvis Presley, foi uma safra muito boa. Foi um ano muito interessante, assim. Então a gente vai fazer essa sessão agora dia 30, às 8 horas da noite, na sala 1 do Patiporanga. Quem quiser participar desse mailing de pré-estresse, que são pré-estresses gratuitas, ou os eventos e tal, é só ir na fanpage lá do Roxy, passar o nome completo, que vai entrar por mailing, e aí a gente manda os convites. E lembrando que tem esse foco beneficente para quem puder ajudar, e vai ter sorteio de um monte de brinde cultural também, então a pessoa vai ver um clássico, vai ter o prazer de ouvir o Valdemar falando antes da sessão, ele vai apresentar o filme. Você vai apresentar o filme? Vou apresentar o filme, que é um dos mais amados. Quando comemorou os 50 anos, eu mesmo fiquei surpreso de ver na internet a repercussão do aniversário, sabe, Uriel? Com muitas celebrações por parte dos sites, da indústria do cinema, do mundo inteiro, porque é um clássico amado, um projeto pessoal do Walt Disney, que foi o projeto que ele mais se entregou, se dedicou, e depois desse projeto ele veio praticamente a viver apenas só há mais 2 anos, e esse filme para ele teve uma importância muito grande. Quando você assiste ao filme, você vê você entende por que ele resistiu e cativou gerações. Ele tem uma mensagem muito atual, ele tem diálogos inteligentes, e as canções são fantásticas, você sai assobiando, e tem a palavra mágica que é de Mary Poppins, que ficou incorporada até no dicionário no Oxford, para você ver que ela é em 1986, que essa daqui que eu estou aqui usando é Supercalifragilisticexpialidocious. E ela explica o significado dessa palavra. Quando você não sabe o que dizer na vida, você diz isso e vai se sentir muito bem. É umas tiradas muito interessantes, tem muito humor, e mesmo os adultos vão ficar surpresos de ver como um filme para a família, aparentemente para crianças, não é para crianças, é mais para adultos. É uma grande surpresa ver como o Walt foi muito genial, e como também comentaram da Julie Andrews ser muito natural e passar autoridade e doçura ao mesmo tempo. Ela acabou ganhando o Oscar numa verdadeira história de Cinderela. Foi a primeira indicação e já ganhando o Oscar. Ela estreou no cinema pelas mãos do Walt Disney. Olha que interessante. Julie Andrews. Ela ia fazer My Fair Lady, ela fez 4 anos, é uma história de Cinderela, porque ela na Broadway criou My Fair Lady por 4 anos, começou aos 20 anos. Quando foi feita a adaptação para o cinema, todos os atores foram contratados, menos ela, que era o grande sucesso, porque ela era muito jovem e inexperiente, embora muito bonita e talentosa. Preferiram então apostar numa atriz de maior bilheteria, garantia de dinheiro, que era a Audrey Hepburn, uma ótima atriz e adorável também. Só que o Walt Disney, à procura de alguém para fazer Mary Poppins, ele pensou em Bette Davis, pensou em Angela Lansbury, estava desesperado porque não conseguia encontrar a pessoa perfeita. Aí falaram que na Broadway tinha uma atriz que cantava muito bem, assobiava muito bem e que poderia ser a estrela dele. Ele foi lá assistir. Ela estava trabalhando com Richard Burton no musical Camelot, que era o favorito do John Kennedy na época, e ficou fascinado, foi aos bastidores atrás dela e a contratou na hora. E veja bem que My Fair Lady estreou junto com Mary Poppins, olha a ironia da vida. Julie foi indicada a todos os prêmios e ganhou todos. E no primeiro prêmio que ela ganhou, ela agradeceu a Warner Brothers
por ter recusado ela, porque ela foi muito mais Ironicamente. feliz. Ironicamente, o Jack Warner ficou muito sem graça, mas aplaudiu também, mostrando que ela era uma inglesa com bom humor e veio para ficar. Essas histórias o Uriel, sem querer te provocar, uma história parecida. A gente pode fazer até uma correlação ao futebol. Roberto Rivelino, por exemplo, fez testes no Palmeiras. Foi rejeitado. Não foi aceito no Palmeiras. Depois, todo mundo sabe quem foi Rivelino no Corinthians, né? Uma história parecida, viu, Uriel? Incrível, não é? Mas eu acrescento também que o Rivelino quase veio jogar no Santos. Mas já era estrela. Não. Já era estrela. Não, estava começando a carreira. Não. Mas a discussão primordial que eu gostaria de saber, vamos falar de coisas, vamos dizer assim. Vou voltar para o cinema, é melhor. Porque o Palmeiras é um drama. Atualmente é. Eu diria, essa programação é um filme por mês durante quantos meses? Agora a gente vai mês a mês trabalhar isso, assim, porque como são filmes clássicos, a gente tem que fazer todo um trabalho de divulgação, atrair as pessoas. Justamente isso, o filme clássico na telona tem todo esse charme, né, essa nostalgia, mas a gente precisa fazer as pessoas saírem de casa e irem lá assistir. Eu estou fazendo então, mês a mês a gente vai fazer esse trabalho muito forte, com muito carinho e com os parceiros, como a Open House Idiomas do Valdemar, onde eu estou dando um curso de História do Cinema, viu, Edgar? Depois eu falo mais um pouquinho no final. E o Patiporanga, aqui, onde as lojas dão os brindes para sorteio, que é uma maneira de retomar essa formação de público para os filmes primordiais, filmes clássicos, atrair as pessoas e para ser uma noite gostosa, em família, celebrando o cinema, a história do cinema, os grandes atores. E acho que nada mais do que justo começar com esse filme, começar com a presença do Valdemar lá, que consegue captar a atenção de grandes plateias, né, e deixar todo mundo hipnotizado lá. Então vai ser uma noite muito especial. A gente vai fazer o Doutor Fantástico em outubro, muito provável, e aí depois para novembro e dezembro eu ainda vou confirmar. É porque eu estou fazendo uma reivindicação, porque eu sou do tempo em que eu frequentava as sextas-feiras à noite, com Maurice Legiati. Né? Sim, que tinha o Cineclube, né? O cinema o clube de cinema, né? Acho que era o clube de cinema. Fantástico. Clube de Na cinema. meia-noite de sexta-feira e tinha um público cativo. Pré-estreia, não? Não. De clássicos, né? Clássico do cinema, ele trazia com a simplicidade dele e hoje o filho tenta fazer ali na Ministro Xavier de Toledo, aos domingos às 8 horas da noite. Mas Filmes não tem de arte também, né? de arte. A Patrícia na Cinemateca. É que a Cinemateca não tem a estrutura que mereceria, porque não é uma sala com algumas cadeiras. Então, numa situação dessa, uma vez por mês, nós temos aqui na nossa cidade um público aí já de uma certa idade, não vou chamá-los de velhos, mas uma certa idade. Experientes e que se tivesse de novo uma vez por semana, realmente seria um atrativo especial. E qual seria o horário que vocês vão apresentar? Vai ser às 8. Às 8 da noite. Às Você 8. vê que nós vimos à meia-noite. É que hoje também a gente tem que pensar assim, né? As pessoas, por exemplo, fazer uma sessão meia-noite ali no Gonzaga. A questão que nós falamos, né, Uriel, no começo, né? Da segurança. Não, e se você sai hoje no Gonzaga também, depois de certo horário, a pessoa quer sair para comer ali, já não tem mais nada aberto. Mas eu gostaria também de fazer uma outra pergunta. A tendência é de apresentar apenas filmes americanos ou Bollywood já vai começar a entrar nessa? A princípio a gente vai França, se pautar Itália. pelas datas também. Então, como tem esses filmes que estão completando 50 anos, e também são filmes que marcaram a história lá do Roxy, né? Então, assim, os filmes que ficaram muito tempo em cartaz e tal. Então, é um projeto que a gente vai aprimorar mês a mês, assim. Não dá para eu adiantar ou prometer alguma coisa aqui. Mas esse é um trabalho bom, gostoso e que eu acho que as pessoas que forem vão gostar e se divertir. A questão de Bollywood, enfim, é uma outra coisa, seria uma sessão, enfim, cult de repente, porque, né? Mas aí entra também a questão de ter o direito do filme, eu não posso...
É porque, na verdade, eu estou fazendo a sugestão porque a ideia parece-me excelente, especial, e que as pessoas começassem a colocar na sua agenda, não, nós temos já essa rotina cinematográfica, puxa vida, só de pensar nisso. Criar o hábito, não é? Criar o hábito, criar o hábito. Dia 30 é terça-feira. Terça-feira. É uma forma da pessoa já começar a colocar na sua agenda e é outra questão que eu passo sempre pela minha cabeça, essa ocupação. O Gonzaga, enquanto na costa nós tínhamos aquele cinema que ia da praia, né? Cinelândia, né? Até Avenida aqui, dos Cinemas. Até aqui no Praia Palace, no Indaiá, a gente fica imaginando que se as pessoas vêm ao cinema, saem de casa, a rua começa a ser ocupada, nós não podemos mais, precisamos afastar essa ideia que nós temos numa cidade vertical e que as pessoas ficam dentro de casa. Isso. Não saem, a cidade não pode ficar vazia. Fica triste, né? Fica triste e perigosa, se a gente analisar sobre esse prisma. Então é uma situação interessante e essa proposta do Roxy aí está chamando a atenção, porque eu vou levar minha namorada, sem dúvida, minha mulher, porque a gente ia no cinema muitas vezes e a gente tem que adquirir esse hábito, né? Adquirir o hábito, não é uma eventualidade não. E vocês devem ter uma clientela assim, que tem gente que vai no cinema sempre, regularmente. É muito importante isso, muito interessante isso, sem dúvida. Muito bem, fazemos a segunda paradinha, né? Segundo break, voltamos em instantes para continuar falando de cinema aqui com o nosso Valdemar, com o André e com o Uriel também. Muito bem, este é o terceiro bloco, né, dessa edição do Painel Regional e a gente falando muito sobre cinema, né? História rica do cinema, 120, 130 anos desde a invenção do cinema, os 80 anos do Roxy, o Mary Poppins, o projeto que inicia aí os 80 anos de clássicos do Roxy, aqui com o Valdemar Lopes, crítico de cinema, muito conhecido, muito respeitado aqui na cidade, na região, o nosso André Zenha, jornalista, não é? Também um cinéfilo, confesso, né? Sem dúvida nenhuma, e o Uriel Vilas Boas participando conosco também, né? Antes da gente partir para os detalhes finais aí dessa promoção, dessa iniciativa do Roxy, o André também está dando no curso, palestra aí, ele vai falar a respeito sobre isso também. Eu queria uma pincelada sobre o cinema nacional. O cinema nacional virou mesmo? O Valdemar. Então, o cinema nacional está agora numa fase que eu acredito positiva, porque retomou produções mais constantes. Teve uns hiatos, não é, André? Por exemplo, quando apareceu, durante o governo Collor, o cinema nacional parou. Acabou. Não é? Aí retornou aos poucos com a Carlota Joaquina, 95, Cacá Diegues, a Sônia Braga com o Tieta do Agreste, e aí engatilhou e começou a retomar. Foi um momento bem dramático, porque uma coisa muito triste, inclusive para a cultura, parar o cinema nacional, parou. E aí, agora, assim, recentemente, tem havido lançamentos mais constantes, não é verdade, Edgar? Porque, né, Uriel? Porque ultimamente, né, André? Não havia mais lançamentos, agora você tem produções mais constantes, isso é positivo. Gêneros também, né? Hoje o cinema nacional tem animação boa, comédia, filme policial. Tropa de Elite, por exemplo. Sim, bombou, marca aí. Case, né? Incrível, né? Isso aí ganhou Berlim o primeiro, né? Ganhou o Festival de Berlim. E o segundo virou a maior bilheteria do cinema, né? Isso, depois de 36 anos de Dona Flor com a Sônia Braga, né? Conseguiu bater esse recorde. Bateu um recorde histórico. E também lembrando até acho que o segundo é melhor que o primeiro, não sei. Pois... O primeiro impressiona muito, enfim, né? É bom, muito bom. E o segundo então? Eu achei até melhor. É mais filme, né? Mais filme, mais intenso, redondo. Redondo, mas uma história bem contada. Eu concordo também. Uma sequência, assim, muito interessante. Muito, né? Uma edição muito boa, né? E o cinema nacional também conseguiu, eu acho, fazer assim, algumas produções que tiveram repercussão internacional. O Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, que ela foi indicada ao Oscar. Cidade de Deus. Cidade de Deus também. Fazer um parênteses, ela merecia o Oscar naquela oportunidade? Para mim, totalmente. Vamos combinar, né? Gwyneth Paltrow, ela é muito legal como namorada do Homem de Ferro agora. Isso. E esposa do vocalista lá do
A gente pode, porque tem aquela coisa, Fantástico, né? eu sou fã desse filme a do impressão de Central do que, Brasil. não, o pessoal ficou todo mundo na torcida, enfim, aquela dor de cotovelo. Eu tinha certeza absoluta que a Fernanda Montenegro não ganharia o Oscar. Né? Tinha certeza. Eu falei, jamais um americano vai entregar o prêmio de melhor atriz para uma brasileira. Se fosse uma italiana, uma francesa, até acho que venceria. Mas para uma brasileira, não sei se é um preconceito meu, não é? Ou se vocês encaram assim Foi também. parecido mais ou menos, né, Valdemar, com a Emmanuelle Rivat pelo Amor e a Jennifer Lawrence, apesar que a Jennifer Lawrence é muito boa atriz, a Gwyneth Paltrow naquela época não tinha Sim. a mesma carga, né, Sem dramática, dúvida. assim, mas... Sem dúvida. E as concorrentes, junto com... as outras eram melhores que a Gwyneth também, as outras. Então, se, por exemplo, não fosse a Fernanda Montenegro, tinha a própria Meryl Streep, que também estava melhor, num outro filme que ela fazia uma doente terminal de câncer. Tinha a fantástica Cate Blanchett, no filme da Rainha Elizabeth. Sensacional. Então, as pessoas também falam um pouco do investimento do próprio estúdio que era Miramax, eu acho, que era esse, me escapa o nome dele, Weinstein. Os irmãos Isso, Weinstein. esses irmãos que fazem aquela parte política mesmo. Que foi os que fizeram por Cidade de Deus também. Fazem por outros Então, filmes no Oscar tem muito isso de fazer campanha por uma indicação e entrar com tudo. E a Fernanda Montenegro e o Central do Brasil era um filme, assim, atriz e filme, uma produção sem um esquema por trás para promover, para fazer com que as pessoas vissem o filme. Porque esses grandes estúdios mandam os DVDs para casa dos membros da academia, eles assistem em casa. Eu não sei se na época o Walter Salles, que é um grande diretor, eu acho fantástico, tinha esse poder esse estofo de mandar DVDs, promover festas, mas o filme foi indicado, foi excelente, teve uma grande, que eu acho fantástico, e para o Globo de Ouro também. É curioso, o cinema é curioso. Por exemplo, Central do Brasil foi um filme bom, né? Não tem dúvida, né? Eu concordo com o que vocês estão dizendo, indiscutivelmente, né? E eu, assistindo Central do Brasil, me agradou e tal, mas não é o tipo do filme assim que me cative muito, né? Pelo qual me interesse muito, enfim, né? Achei a atuação da Fernanda Montenegro fantástica, né? Como ela é, realmente, né? E enxergava a Fernanda Montenegro numa disputa de Hollywood, né? Já o Tropa de Elite eu achei espetacular os dois filmes, gostei muito, né? E revi o filme outras vezes, enfim, curti muito o Tropa de Elite, achei o trabalho do Wagner Moura espetacular, mas jamais, em tempo algum, imaginei que o Wagner Moura pudesse disputar, não é, um troféu do Oscar, qualquer coisa, né? Curioso essa coisa, né? Sem dúvida. Um filme interessante, bom, que para o meu gosto pessoal, né? Que o Central do Brasil, com uma atriz genial, né? No papel principal, né? Você fazia já essa correlação, né? Falei, essa mulher merece um prêmio. Sim. Já o Wagner Moura, um grande ator, sem dúvida nenhuma, muito bom, mas jamais, né? Um filme que me interessou muito mais, me agradou muito mais pelo gosto. Essas coisas são curiosas, né? Sim, sem dúvida. O Tropa de Elite fez bem internacionalmente pro Wagner e pro diretor, o José Padilha. Não né? tenho dúvida nenhuma sobre isso, claro. O remake do Robocop, que é um filme bom, né? A última versão do Robocop, e o Wagner Moura fez naquele filme com o Matt Damon, Elysium, que é uma ficção científica, aí tem a Jodie Foster, Jodie né? Foster, ele tá muito bem também no filme, né? Sim. Falando em inglês, tá muito bem. Então, é um filme que tem a Alice Braga também, né? Sim. Então, o Tropa de Elite ajudou eles nesse sentido. Também deixou o Padilha milionário, porque com o vazamento do primeiro filme, ele foi esperto e no segundo ele ficou com a cópia e ele distribuiu. Então o dinheiro que entrou, a maior parte foi para ele e ele ficou milionário com o próprio filme. Foi ótimo. Méritos dele. Méritos dele. Diga, Ariel. É uma curiosidade. Nós estamos aqui falando de cinema, pessoas que são especializadas e convivem no dia a dia com a questão cinematográfica. Aqui em Santos, nós já tivemos um vice que era uma referência em termos assim de juntar pessoas até para discutir, debater e conversar sobre cinema. Essas sessões que estão sendo programadas, por acaso, está prevista a sua abertura, mas também está previsto o encerramento, alguma discussão, algum debate, alguma conversa a respeito do que foi exibido?
Sim, quando nós fizermos, né? No Mary Poppins a abertura antes, que é um filme longo também, e aí a gente também tem que respeitar. Uma rápida finalização, porque eu pretendo fazer a apresentação, dar para as pessoas informações e algumas referências e dados que vão ser pertinentes para a plateia, sem estragar ou contar alguma coisa do filme. E no final, na hora de despedida, concluir, falar algumas palavras, e eu vou estar lá para, se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, mas estarei à parte. Vou me colocar à disposição ali, porque às vezes a pessoa tem algum compromisso ou qualquer coisa, né? Então, vou me colocar à disposição para quem quiser tirar dúvidas ou falar alguma coisa. Eu digo assim, é aquele entrosamento, porque nós fizemos uma experiência no Sindicato Metalúrgico. Sim. Nós compramos uma máquina que era antiga, né? Isso faz muito tempo. Isso foi lá pelos anos 70. E nós fazíamos uma sessão de cinema no sindicato, aqui em Santos, depois íamos até Cubatão, depois íamos até Guarujá. E, é claro, não era uma plateia enorme, mas chamava a atenção, e alguns pontos a gente pode mencionar até em relação à caracterização, a ideia do ator, do autor, a forma de filmar, enfim, alguma coisa que chame a atenção para motivar as pessoas a conversarem. Sim. Porque a gente tem aqui, quando a gente menciona a Realejo, a gente sente aqui como referência o fato de reunir pessoas e trocando ideias em relação à cultura literária. Nesse caso, eu estou apenas comentando, se eu vou na sessão que eu comparecer, eu vou ficar curiosíssimo de ver alguém perguntar, alguém falar, alguém discutir a respeito. Nesse projeto a gente não vai ter debate, porque a gente precisa respeitar também tem um shopping, tem toda uma questão, mas tem outros eventos em Santos que tem essa coisa do debate. Uma vez por mês no Alcafé a gente faz com o Cinezen, né, convidando uma pessoa de destaque da região. O Valdemar já participou para falar do filme que marcou a vida da pessoa, né? Tá convidado, viu, Edgar? Vamos. Sei lá, falando. O último agora foi sobre o 007 Espião que Me Amava, no Alcafé. Aí o Edgar vai falar do Espião que Me Amava. Não foi o último, não. Viu, Edgar? Você vai e fala do Tropa de Elite, que você viu e review. E meus filhos, tinha o Cine Comunidade, que é um projeto que eu faço bairro a bairro. Já foram 49 sessões aí em um ano, cada semana num bairro. Agora a gente deu uma pausa por dificuldades. A gente, aliás, empresas que se interessem em apoiar o projeto, que a gente precisa ter pipoca, enfim, precisa de deslocamento. E quem sabe o projeto volte, agora deu uma pausa, mas foram 49 sessões em 20 espaços diferentes de Santos, a maioria bairros de vulnerabilidade, então muitos na zona noroeste, nos morros, na área continental, e sempre com o debate depois visando a formação E a frequência? O pessoal comparece, a média de 40 gosta, pessoas debate? ao todo, nessas 49 sessões, média de 40 pessoas, a gente teve sessões com 100 e poucas, sessões com 20, aí nessa média quase 40 pessoas por sessão. Porque, de qualquer maneira, o que se discute é a forma, porque nós temos hoje equipamentos tecnológicos, você pega a televisão, você pega o telefone, celular, você está sempre se isolando. Sim. Eu estou colocando isso no sentido assim da pessoa expor aquilo que pensa a respeito do que acabou de assistir. Né? E como vocês são especialistas no caso, vocês dão aulas a respeito disso aí. E a gente fica, eu tenho certeza que muita gente vai ficar muito satisfeita de ouvir essas explicações e detalhes, alguma coisa que chamou a atenção no filme, é interessante. É uma ideia, né, que passa pela minha cabeça, porque nós precisamos falar mais. Sim, nós vamos trocar mais ideias, mais informações e, né, se entrosar em relação a essa questão. E você anda falando muito aonde, o Azenha? No curso, palestras, diga lá. Então, agora a gente está com um curso de introdução à história, teoria e crítica de cinema na Open House Idiomas, ali na Rua Minas Gerais 85. Introdução à história, teoria e crítica de cinema. Crítica de cinema. É um curso de 3 meses, 25 encontros. Tem turma de manhã e turma à noite, as aulas são das 8h30 às 11h30 da manhã e das 7h30 às 10h30 da noite. Segundas e quartas. Segundas e quartas, a escola é dirigida pelo Valdemar, o Roberto e outras pessoas. Isso forma novos
críticos, é isso? Também A ideia é críticos, pessoas que queiram ter um primeiro contato com o cinema para depois ir para a parte prática, pessoas que queiram só passar um tempo e entender como é que foi essa evolução cinematográfica, e quem quiser também tentar depois a carreira de crítico aí, né, a pessoa vai ter esse primeiro contato. Então a gente vai passear por todas as correntes cinematográficas, os principais cineastas, vê muita cena de filme, analisa a cena, pausa, tenta entender o que o diretor quis dizer. E começou, já foram 3 aulas, na verdade. Enfim, acho que quem quiser ainda fazer até dá tempo, mas entra já, porque agora, daqui pra frente, vai perder muita coisa, né? Se deixar pra... Os críticos de cinema, eu não sei muito, viu, Valdemar, mas críticos de teatro, eles são normalmente odiados, né? Sim. Não só pelos atores, como pelos produtores, pelos diretores. Talvez o cinema é assim, né? Mas o teatro tudo é mais complicado. É mais complicado um pouco. É muito direto, né? Um contato direto. Teatro assim, né? é demais. Muito bem. Valdemar, foi um prazer receber você aqui mais uma vez. Obrigado. Pelos esclarecimentos, pelo conhecimento que você passa aí para o telespectador. Obrigado por estar com a gente. Sucesso no projeto. Obrigado, Edgar. Obrigado mais uma vez. Um prazer. André Zenha, obrigado também pela presença. Sucesso. Obrigado também. mais uma vez, Edgar, Uriel, Valdemar. E assim, o Uriel estava perguntando que as pessoas frequentem esse projeto, vão lá terça-feira, porque também para a gente poder continuar a gente precisa ter essa resposta. E aí a gente vai saber se o público santista está a fim de ver esses clássicos e a gente poder dar Com certeza, continuidade. sem dúvida nenhuma. ingresso Uriel na hora. Vilas Boas estará lá, firme e Ingresso forte. na hora? A retirada a partir do dia anterior, segunda-feira, assim que a bilheteria abrir no pátio, cada pessoa pode retirar um convite. Perfeito. Gratuito, né? Gratuito. Um só? Tá bom, né, Uriel? Porque Pô, às vezes a pessoa tira 2 e a outra pessoa não vai. você vai com a esposa, cada um tira Isso. um. Pô. Isso. Valeu, Uriel. Obrigado também por estar conosco. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional, de segunda a sexta, 10 para as 2 da tarde, reprise 7h30 da noite, enquanto o horário eleitoral estiver no ar, né? Final de semana, sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde. Tchau. É lá com a esposa, né, com o comandante. Ela tira um. Esse dia da pessoa pega 2 e